Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Clara e eu sou doula aqui em Nova York. Bem-vindos de volta ao canal e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre contração. Você sabe o que é uma contração? Sabe como que as contrações funcionam durante o trabalho de parto? Não? Vem comigo que eu te explico. E antes da gente começar esse vídeo, eu já vou pedir para você dar o joinha aí embaixo, se inscreve no canal que toda quarta-feira tem vídeo novo com conteúdo sobre trabalho de parto, parto, pós-parto e a vida de uma doula. E também me segue lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo para você, onde eu também compartilho muito conteúdo legal e rápido para você compartilhar com as gravidinhas que você conhece, com a família toda, todo mundo que vai estar presente nesse momento para você, tá bom? Então já deixa o joinha aqui e bora começar o vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contrações. Por definição, contração é o ato de encolher, de comprimir, né? Isso é exatamente o que acontece com o útero durante o trabalho de parto. Ele vai contrair, vai se encolher e para ajudar o bebê, facilitar para o bebê nascer. Então vai diminuindo ali o espaço, vai apertando um pouquinho mais para que o bebê também consiga fazer os movimentos para descer e nascer. É exatamente isso que acontece com o útero durante o trabalho de parto. E antes da gente falar das contrações do trabalho de parto, a gente vai falar um pouquinho sobre as contrações de Braxton Hicks, que são as famosas contrações de treinamento. As contrações de Braxton Hicks foram observadas lá em 1872 por um médico inglês chamado John Braxton Hicks, e ele percebeu que muitas mulheres tinham as sensações de contrações, porém não estavam próximas do momento do parto. Foi aí que ele foi percebendo que eram contrações de treinamento. Preparavam essas grávidas para o parto que estava por vir ali nos próximos dias ou semanas. Essas contrações de treinamento não necessariamente acompanham dor. Então elas podem sentir um pouco de incômodo, pode sentir sim a barriga ficar dura, mas não necessariamente sentir dor. Tem muitas pessoas que não percebem que estão tendo, na verdade, a contração, a não ser colocando a mão na barriga e sentindo que aquela região da barriga tá mais dura, tá mais firminha, e com isso sabe que ali tá tendo uma contração, mas elas não vêm acompanhadas por dor. Outra coisa que a gente pode observar é que essas contrações de treinamento, normalmente elas são um pouquinho mais curtinhas, elas duram de 15 a 30 segundos. Lembrando sempre que cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo e vão reagir de formas diferentes às contrações Braxton Hicks, contrações de treinamento. Mas normalmente a gente pode observar que elas duram em torno ali de 15 a 30 segundos. Outra coisa que pode ser observada durante essas contrações de treinamento é que elas acontecem de forma mais esporádica, sem ritmo, não tem um padrão entre as contrações. Vem uma agora, depois de 2 horas vem outra, aí passa mais 4 horas vem uma outra, então é bem assim, bem all over the place e fica sem ritmo por um bom tempo. Essas contrações podem ser observadas durante toda a gestação, elas ficam mais evidentes ali por volta da 32ª, 34ª semana. De novo, podemos perceber numa big picture. Como é que fala big picture? Considerando a maioria das pessoas, tá? A gente pode observar ali durante a 32ª, 34ª semana, onde essas contrações ficam mais evidentes, ficam um pouco mais óbvias, onde a gente pode perceber, como eu falei, esse tempinho de duração e que elas acontecem esporadicamente. Essas contrações de treinamento muitas vezes não têm efeito sobre o colo do útero e o útero. Por isso, pode não haver ali a dilatação ou até o colo do útero afinar com essas contrações. As contrações que vão ter esse efeito realmente são as contrações do trabalho de parto. Bom, agora que a gente já entendeu o que são as contrações de Braxton Hicks, contrações de treinamento, vamos entrar agora nas contrações do trabalho de parto. Essas sim, em muitos lugares você pode ver que são contrações verdadeiras, que eles chamam. Eu não gosto de usar esse termo porque eu acho que toda contração é válida, está ali presente por uma razão. Então vamos chamar de contrações de trabalho de parto. Essas contrações, sim,
vão, como eu falei, impactar diretamente o útero e o colo do útero, fazendo ali com que haja a dilatação e que o colo do útero afine para que o parto vaginal aconteça. As contrações do trabalho de parto, essas sim, elas apresentam um pouco mais de dor e conforme o tempo do trabalho de parto vai passando, a dor pode se intensificando e pode começar a apresentar reflexos também. Então a gente vai sentir essa dor, mas na parte de baixo da barriga, na pelvis, no pubis, ela pode haver um reflexo na lombar e também na parte de dentro da coxa. É comum acontecer esse tipo de reflexo nessas partes, mas não é todo mundo que necessariamente tem essa experiência. Outra coisa que a gente pode observar com as contrações de trabalho de parto é que elas tendem a ficar mais próximas umas das outras e durando mais tempo também a contração. Lembrando, como eu falei no vídeo anterior, vou deixar linkado aqui de novo, 5-1-1. Se as contrações estiverem 5 minutos entre uma contração e outra, durando por aproximadamente 1 minuto, e tendo essa repetição por 1 hora, e aí sim é o momento da gente ir em direção ao hospital, centro de parto, casa de parto, onde quer que você vá ter o seu bebê. Bom, então bora lá fazer uma demonstração visual. Eu sou uma pessoa que aprendo as coisas olhando e vendo como que funciona, então eu vou fazer uma demonstração visual de como funcionam essas contrações. Então eu tenho aqui um balão, uma bexiga de festa normal, vai representar o útero. E eu tenho uma bolinha de ping-pong. Essa bolinha de ping-pong, ela vai ser comparação à cabeça do bebê, tá? O bebê, certo? Então eu vou colocar aqui, deixa eu dar uma esticada. Vou abrir o meu balão aqui. Esse exercício é um exercício muito interessante para você fazer se você tem outras crianças, outros filhos, e queira mostrar para eles como que funciona aí o trabalho de parto e as contrações que você vai estar passando durante esse período, se eles estiverem presentes, se eles estiverem em casa, né, durante esse momento. É uma forma muito lúdica de explicar o que está acontecendo ali. Então eu vou abrir o balão, vou colocar aqui a bolinha, isso, e pronto, o bebê tá lá dentro do útero. Eu vou encher essa bexiga até metade, acho que assim tá legal, tá bom. Vou colocar, então, aqui, a bolinha tá bem no bico aqui da bexiga, ai, eu passei batom. Eu não pensei que vai fazer uma meleca. Peraí. Bom, então vamos lá. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui o meu útero, bom, não meu, mas o útero, o bebê, e eu tenho aqui o colo do útero. Então, durante o trabalho de parto, o que a gente vai perceber? Que o colo do útero vai afinar e vai haver a dilatação do útero para o bebê poder sair, poder nascer, tá? Então aqui a gente vai observar que tem as contrações de Braxton Hicks, como eu falei, elas apertam ali a barriga fica dura, mas nada acontece no colo do útero, não há dilatação, não tem muito... não tá indo em direção ao parto, tá? Especificamente. Agora, as contrações do trabalho de parto. Essas sim vão fazer toda uma diferença no útero e no colo do útero. Como que elas acontecem? Elas acontecem na parte de cima do útero. As fibras do colo do útero, as fibras do útero vão se contrair, vão ficar menor, vão ficar mais grossinhas e elas vão tentar empurrar o bebê lá para baixo. Como vocês podem perceber, tem o colo do útero está afinando, então conforme o trabalho de parto lá vai passando, os pródromos, a fase latente, a fase ativa, isso é o que vai acontecendo com o útero e com o colo do útero, ele vai afinando. Talvez tenha um pouquinho de dilatação, mas ainda muito pouco, o bebê não consegue passar aqui, a bolinha não vai passar inteira nesse buraquinho aqui. Então,
vamos continuar com as contrações ali. E isso começa a fazer com que o útero vá, o colo do útero vá afinando, como vocês podem perceber, aqui já afinou tudo, e começa a haver uma dilatação. Então, a gente vai... A gente começa a perceber que começa a dilatar cada vez mais. E vai abrindo espaço pro bebê sair ali. E aí... o bebê nasce. Lógico que não é dessa forma, mas é esse o processo que acontece. O útero vai contrair, o colo do útero vai afinar, vai haver a dilatação e o bebê vai nascer. Para isso que servem as contrações. As contrações vão acontecer durante o trabalho de parto e o parto também. Então, como eu mostrei no nosso exemplo anterior, durante o parto é aonde sim as contrações vão ajudar a fazer a força para o bebê nascer. As contrações podem acontecer de alguns dias antes do parto, com as contrações de treinamento, até o momento do bebê nascer. E depois que o bebê nasce, ainda há algumas contrações para que haja o nascimento da placenta. Também muito importante, esse é um dos vídeos que eu quero trazer aqui para o canal, sobre placenta. E aí, aprendeu como que as contrações do trabalho de parto funcionam? Bom, você já sabe, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com todas as pessoas grávidas que você conhece, para que eles também fiquem sabendo qual a importância da contração. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Aqui. Então, a gente continua ali com as contrações e elas vão acontecendo. A gente começa a perceber que